Olá, oi, tudo bem? Como você quiser. Tá. Eu sou Ângela Levi, eu sou... Ainda não. Quem sabe um dia. Perdão. Eu sou Ângela Levi. E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla SAP. Vai começar agora mais um episódio do Cabine 2, um podcast sobre interpretação de conferência, em que eu recebo intérpretes profissionais para falarmos sobre a profissão, sobre os cursos e também sobre aprendizado de idiomas, é claro. O Cabine 2 é um oferecimento da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, do programa Textos Mastigados, um curso online aqui do Tecla SAP, e também temos o apoio dos estúdios Vida Moderna. Mais informações, links aqui na descrição. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber a Luísa Levi. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Ulisses. Obrigada. A Luísa Levi é intérprete de conferências desde 2015. Ela é formada pelo curso de formação de tradutores e intérpretes da Associação Alumni. Eu não sei porquê, ela vai explicar daqui a pouco. A Luísa trabalha com inglês e português em diversas áreas. Entretenimento, educação, marketing, medicina, entre outras áreas. Seja muito bem-vinda ao Cabine 2, Luísa. Obrigada, Ulisses. Muito obrigada pelo convite, por me colocar nessa lista de intérpretes maravilhosos que eu já vi aqui. Vou usar esse ponto do agradecimento para voltar para a minha cor original. Ok? E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Fique à vontade, aqui é uma conversa super informal, descontraída. A gente quer saber um pouco do que te trouxe a esse estágio profissional que você se encontra hoje. Uma intérprete espetacular, admirada, respeitada. É o que a gente quer saber, o que te trouxe até aqui. Ok. A primeira pergunta que eu faço, Luiz, é a seguinte: quando foi a primeira vez que você ouviu falar de tradução simultânea? Eu acho que foi assim que eu comecei a aprender português em casa. No berço. Mais ou menos. Essa minha pergunta é capciosa, você sabe por quê? Sim. Acho que a gente já pode tratar desse assunto porque é muito importante. A gente está recebendo hoje, aqui no Cabine 2, a realeza da interpretação. Ufa. Né? Quem é a sua avó, Luísa? Minha avó, Ângela Levi, uma das primeiras intérpretes aqui do Brasil, que criou o curso de interpretação da Alumni, e tem milhares de histórias para contar, mas como ela é, né, minha avó, moramos sempre na mesma cidade, sempre fomos próximas, então desde sempre eu soube, né, vovó é intérprete, é tradutora, não sei bem na infância como que eu entendia isso, mas o título estava sempre lá. Foi desde cedo, então, evidentemente, né? Ângela Levi, professora, criadora lá do curso de formação de intérprete da Associação Alumni, por isso que eu fiz aquela brincadeira no início, né? Me formou grande parte dos intérpretes atuantes hoje no mercado e é responsável por esse mercado existir como ele existe, de certa forma. Mudou a minha vida diretamente e de tantas outras pessoas, tantos outros colegas, né? Então, um agradecimento eterno, assim, um negócio que... O agradecimento é importante porque, olha só o que eu penso, né? Ela é uma pessoa muito admirada por ela ser uma pessoa muito competente, mas eu acho que mais do que isso, ela sempre foi muito generosa. E aí, a generosidade que ela depositou em tanta gente no caminho é uma generosidade que eu recebo de volta de todas essas pessoas. E dela, lógico, mas eu acho que é interessante isso. A nossa profissão, ela é uma profissão de gente que trabalha junto. Então, esse ciclo de generosidade, de acolhimento é fundamental. Né, eu aprendi tanto e eu fui acolhida por isso, como, né, aquela cascata de generosidade que ela começou. Perfeito. E quando surgiu o interesse de aprender inglês, assim, Luísa? Na verdade, inglês sempre existiu na minha casa. Eu nasci e cresci em São Paulo, mas além da minha avó, que já tinha, né, esse contato com a língua, pelo contato dela, meu pai
que é o filho dela, morou nos Estados Unidos muitos anos, conheceu minha mãe via um intercâmbio nos Estados Unidos, então existia na minha casa, porque minha mãe, além de falar inglês, era professora. Meu pai foi professor para pagar o cursinho, se eu não me engano, quando ele estava entrando na faculdade. E meus pais falavam muito inglês entre eles, principalmente quando eu e meu irmão tínhamos lá, sei lá, 4, 5, que eles queriam esconder alguma coisa, então a minha curiosidade era a sobrevivência. Entendi. Então não é como a maioria das pessoas que moram aqui, como eu, por exemplo, e tanta gente, que você, num determinado momento, vou aprender inglês. Você já foi aprendendo dentro de casa, até mesmo sem perceber que era um outro idioma, sei lá. Assim, era algo natural, é isso que eu quero dizer. Natural, e eu acho que eles sempre quiseram manter muito o inglês próximo. Então, naquela época, né? Eu nasci em 82, a gente... Nem eu acho que TV a cabo não tinha, ou pelo menos na minha casa não tinha. Então, meu pai, quando tinha algum amigo que ia viajar, trazia uma fita, né? Um VHS do Winnie the Pooh, ou de alguma coisa da Disney, que eles queriam sempre que eu tivesse isso. Eu e meu irmão... desde sempre. Então, eu estudei inglês sim, porque eu queria mais. Eu me identificava com línguas, então eu queria entender mais a gramática, aquela palavra e a outra palavra, mas nasceu ali, já estava no meio. E o principal fator que impulsiona a tua evolução no inglês é a curiosidade, o interesse, a vontade de descobrir coisas novas, é isso? É isso, eu lembro muito bem quando começou a passar plantão médico na Globo, que era o ER. E eu acho que eu devia ter, não sei, 11, 12 talvez. E aí como passava tarde na Globo, ainda era legendado, não era um dos programas que era dublado. E eu ficava ali, assim, ouvia uma palavra médica, né? Porque, lógico, termos médicos você não aprende ali como criança. Então eu ouvia, eu lembro que eu lia lá que estava escrito, o catéter, e eu via eles falavam catheter, e eu falava, é parecido e tal. E algumas coisas eu anotava, foi meu primeiro glossário. Com 12 anos eu estava fazendo glossário. Eu não sabia, mas depois eu falei, nossa, olha só. Eu vou falar para você o que eu falei para o Jaime no primeiro episódio. Se você não viu ainda, clica aqui e assista, que ficou muito bom. Você não serve de exemplo, Luísa. Você não é uma boa convidada para esse podcast. Tô brincando, evidente. Mas eu acho que eu fazia bastante coisa para manter tudo isso, que eu faço até hoje até. Eu recomendo, quando as pessoas me perguntam, meus alunos, enfim, como que a gente mantém mais o inglês, como que a gente aprende mais, eu falo que é bom você ver o que você gosta, é lógico, porque isso é natural. Mas existem uns influencers americanos, canadenses, mesmo que você não ame aquele assunto, mas tem gíria, tem coisa que é ali que vai estar. O tempo todo, né? É isso. A gente não controla o palestrante que a gente vai interpretar, então... Você mencionou de passagem assim, alunos. São alunos de inglês? Alunos de interpretação já? De interpretação, Isso. Eu dei aula de inglês muitos, muitos anos, mas hoje em dia eu dou aula de interpretação simultânea na Alumni. Na Alumni, seguindo a tradição familiar, evidentemente. Que maravilha. Eu acho que essas dicas valem para quem está estudando inglês, né? Também. Tentar encontrar alguma atividade que seja do interesse, que te traga prazer. E esse é o único motor que eu conheço para conseguir evoluir, avançar nos estudos de uma língua estrangeira. Não tem muito outro jeito, acho eu. Sem dúvida. E é uma coisa que eu observava. Quando eu dava aula de inglês e dando aula de interpretação, e dei aula no curso de tradução escrita também, alunos gamers têm um vocabulário excelente e geralmente se destacam. De partida, né? De partida, já chegam exatamente. Sabendo muita coisa. Muita coisa. E não é necessariamente vocabulário que a gente entenderia como, isso é só de jogo. Porque estamos falando de jogos que têm histórias e universos que enriquecem demais. E justamente também pelo fato de vocabulário não ser muito simples. Você vê uma pessoa com pouco tempo de estudo, mas com vocabulário rico, variado e com termos assim que só são aprendidos muitas vezes em estágios mais avançados. Exatamente. Né? É muito legal isso. E quando aconteceu esse primeiro contato com a interpretação? Quando que você decidiu, não, eu quero fazer interpretação? Como eu sempre gostei de línguas, como o curso ainda, né, foi inclusive ministrado pela minha avó até 2017.
era meio que óbvio, assim, para mim e para a família inteira. De alguma hora ela vai fazer esse curso. Quando eu terminei a faculdade, ainda existia uma... Eu não sei se era bem uma política, mas acho que até você e o Jaime comentaram que era 25 anos, pelo menos, de idade. Alguém... Eu não lembro se tinha uma idade mínima, Okay. Mas o que nós conversamos aqui, e é claro, é que para você acumular a experiência cultural, terminológica, seja ela qual for, para se tornar um intérprete, é muito difícil você conseguir acumular isso em pouco tempo. Você vai ter que ter vivência. Vivência que eu digo de vida mesmo. Então, era natural que os alunos tivessem um pouco mais de idade. Mas não sei se tinha uma limitação de idade mínima. Talvez. Não sei. Mas, enfim. Você esperou chegar, então, a essa idade para poder ir lá se matricular? Eu esperei, mas quando eu fiz 24, eu fui para o Canadá. Eu fui fazer o meu curso de professora. Então, Teaching English as a Second Language. Essa foi a motivação, então, para você fazer esse estágio, esse intercâmbio no Canadá? E foi mais ou menos assim. Eu me formei em publicidade. E a razão para isso é por quê? Porque eu tinha 17 anos e alguém falou, escolhe um quadrado desses para definir o seu futuro. Eu falei, eu não gosto de matemática, então acho que esse aí parece legal. E aí, quando eu estava no terceiro, eu falei, nossa, o que eu vim fazer aqui? Mas aí, ao mesmo tempo, eu falei... eu vou terminar isso aqui, porque depois eu vejo. Eu me baseava no meu pai, que é advogado e que tem os amigos dele. Também todos formados, todos advogados. E ele trabalhava com RP, e o outro tinha uma agência de não sei o quê. E o outro era professor de... E eu falei, depois eu vejo o que eu faço com isso. Cada um num canto. E eu fui fazer intercâmbio porque eu sabia isso. Eu gosto de línguas, eu sempre quis fazer intercâmbio. Uma vez eu fui para Vancouver... Passar 2 semanas, sei lá, com meus pais. Falei, eu preciso morar nessa cidade, que cidade linda, maravilhosa. Enfim, peguei. É mesmo, maravilhosa. Maravilhosa. E fui. E aí eu fui fazer um curso de 10 meses. E aí eu voltei depois de 4 anos. Porque é assim que acontece. A vida acontece, né? Então aí eu fui fazer o curso, eu já tinha 28. E aí, com o inglês que já era bom, melhor ainda pela experiência internacional. E aí foi mais fácil, né? Acredito... A caminhada pelo curso? Foi mais fácil, eu acho. Eu tinha acesso às coisas antes, porque minha mãe, que é nora da Ângela, fez o curso no meio dos anos 90. Foi até aluna do Walter. Olha só. E ela às vezes me pedia para estudar com ela. Então, quem fez Alumni conhece os famosos One Behind, que, né? Se tem algum aluno aqui com a gente, nunca? Eles sabem. Foi motivo de suor de muita gente. Então, a minha mãe pedia, ela me dava a lista das frases, falava, lê para mim, para eu estudar e fazer, né? 1 depois, 2 depois, enfim. Você então, eu já tinha visto. Você servia de cobaia da tua mãe, então você conhecia o material. One Behind, para quem não é intérprete, para quem não fez o curso, são listas, primeiro de palavras, depois de frases, e elas vão ganhando em complexidade, em que o professor lê 2 palavras e o aluno traduz a primeira, guarda a segunda. Aí o professor lê a terceira, o aluno traduz a segunda, e assim por diante. E à medida que o aluno vai avançando, aumenta-se a complexidade dos termos, frases, e aumenta também a quantidade de palavras que você tem que guardar na memória. Aí depois de One Behind vem o Two Behind, Three Behind. É bem legal, é um exercício desafiador, mas claro, para o intérprete de conferência desenvolver essa capacidade de reter informações na cabeça enquanto está traduzindo o que foi falado há 2, 3 segundos atrás. Essa é mais ou menos a brincadeira. É isso mesmo? Escrevi direitinho? É isso mesmo, perfeito. Então tá certo. Como foi a experiência então? Primeira vez, ainda no curso, ligou o microfone, vai fazer o exercício, já saiu traduzindo, deu um frisson assim? O que aconteceu? Eu acho que a primeira vez que a gente entrou na cabine mesmo da Alumni foi até para fazer o One Behind. De dentro da cabine? De dentro da cabine, Então, a nossa professora, a famosa Cris Martorana, tocou ali a fita para todo mundo fazer ao mesmo tempo. E eram frases que eu já conhecia, não porque eu tinha tido acesso ao material antes, mas porque a gente já tinha estudado muito, eu com o meu grupo, enfim. Então, estava indo ok, mas aí chegou uma hora que começa a embaralhar as coisas na cabeça e vai ficando frustrado demais. E eu
Eu comparo com a primeira vez que eu tentei jogar golfe. Não é que eu joguei golfe, mas fui lá num driving range qualquer. Nem acerta a bolinha, né? Não acerta, é muito difícil. E aí você erra a bolinha, você tem vontade de tacar o taco, né? Você começa a ficar nessa. Então você quer às vezes xingar um pouco. E eu falei, não tem ninguém ouvindo. Tá. Então aí veio uma frase Desabafou. que eu desabafei um pouco. E é óbvio que era essa hora que a Cris estava ouvindo a minha cabine. Então ela, se você puder não falar palavrão na cabine, por favor. Quando não pode dar errado, né? Sim, senhor. É um cuidado absurdo. Depois a gente conta algumas histórias de microfone aberto que saem justas e impressionantes. Mas segue. Como foi então a hora que... Bem, aí eu acho que foi mais ou menos isso. A coisa, você vai ficando frustrado e aí você quer parar e fala, não. Mas aí você tem que ter aquela coisa de tipo, para, respira, não taca o taco. E segue. E assim, foi indo aos poucos. Foi desenvolvendo, mas não foi... Assim, tranquilo, de prima. Assim, não saiu fazendo, moleza, minha avó é intérprete, eu também vou ser, não é assim, tem que ralar. Não é minha avó é morena, eu também Esse saí é o recado, assim. Exato. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Wolfgang Van Halen, filho do Eddie. Com o né? Rick Beato. Isso, a gente assiste as mesmas coisas. E eu lembro dele falar assim, né, todo mundo vem, me ouve tocar, fala assim, tá no DNA, isso aqui, porque ele é filho de um exímio guitarrista, né, já falecido, Eddie Van Halen, como a gente fala em português, Van Halen. Ele falou, é engraçado, né? Fala do DNA, mas ninguém fala que eu estou há 20 anos estudando que nem louco todo dia. Né? Então, acho que vale para ele, vale para você e vale para tanta gente também. O DNA só abre caminhos, né? Você já chega com um pouco mais de informação, como foi o teu caso, e para por aí. O resto é ralação mesmo. É isso. Que legal. Você sentiu alguma pressão, assim, para ter que ser uma boa intérprete por causa da tua herança? Muito, mas às vezes eu cheguei até a falar pro Jaime uma vez. Eu me sinto a filha da Meryl Streep, que o povo fala, nem a pau ela vai ser igual. Tá no elenco. Mas você sabe que quem me respondeu isso hoje, o meu personal, meu primo afilhado, eu comentei com ele, né? Falei que você seria a convidada de hoje, que eu iria te entrevistar, não sei o quê. Comentei, falei quem você era. Fica ali na resenha, né? Faz um exercício, conversa, fica assim. E aí eu falei isso. E falei brincando, né? Que você era neta da Angela Levi e tal, não sei o que, lógico que ia ser intérprete. Aí ele falou bem assim, mas na tua profissão não dá para enganar, né? Ele falou bem assim, ele sabe o que é, né? A gente já fala bastante, ele sabe o que eu faço. Ele falou, é o tipo de profissão, acho que piloto de avião, cirurgião, né? A nossa profissão, não tem como chegar lá por causa de um padrinho e ficar aí no cargo só enganando. Não dá para enganar. Essa enganação vai durar um evento. É verdade, não é? Sim. Mas eu acho que por isso eu sempre senti a obrigação de fazer bonitinho. Se dedicar ainda mais, é verdade. Então eu até estava conversando com uma colega esses dias, porque ela falou assim, eu achei que você tinha mais dias de cabine do que você tem. E eu falei, mas é porque eu tenho o dobro de dias de curso do que eu tenho de cabine. Porque depois que eu me formei na Lumine, né, você sabe, eu fiz o seu curso 4 vezes. Eu fiz o HIT Kit em Curitiba, eu fiz o Bootcamp algumas sessões, eu fui em todas as ABRADs, todos os congressos e todos os... Então, eu acho que parte é isso, não, precisa fazer bonito, né? Uma responsabilidade maior até, né? Legal. A Luísa falou do meu curso, né? O curso EPIC, é o curso de aperfeiçoamento para intérpretes já formados, não é um curso de formação, é um curso de especialização de uma semana. Já falamos dele no episódio com a Marília. Marília esteve aqui. Clique aqui no link para assistir esse episódio que ficou muito legal também. Aliás, eu sempre esqueço, né? Por favor, like, se inscreva no canal. Eu sempre esqueço de pedir. Agora eu vou pedir, tá? Então, por favor, é de graça e dá uma força absurda aqui para o canal. Obrigado. Então, o EPIC é um curso que acontece aqui em São Paulo a cada ano, né? Um curso anual, comecinho do ano. E é bem legal, uma prática intensa, feedback entre os pares. Metade dos alunos estão traduzindo, outra metade está ouvindo para dar feedback, depois os papéis são invertidos. É uma dinâmica muito legal. Recomendo muito. Para qualquer intérprete novo, velho, recente, experiente, é fantástico. É legal. Obrigado, Luísa. Obrigado. Agora a gente vai falar um pouquinho mais da sua carreira, já
com os primeiros trabalhos, e eu gosto de fazer uma ressalva para o público que de repente não conhece a interpretação, que a gente fala de trabalho, mas não menciona nome de cliente, nome de colega, datas, situações. É sempre uma empresa qualquer, Hearns & Hearns, do Brasil, entendeu? A gente usa termos genéricos, então a Luísa tem total liberdade para falar dos trabalhos que ela quiser, mas vocês não vão estranhar, então, quando a gente não falar nome de empresa. Então, primeiro trabalho, Luísa. Para valer. Primeiro, pra valer. a Vera. Para valer. Foi com uma amiga, então eu tive essa sorte, que eu tinha uma amiga intérprete, eu estava quase formada, faltava assim 2 semanas, e foi um trabalho sobre Parkinson o homem e não a doença, né? Então não é que eu já me joguei num congresso de neurologia, mas era um programa interessante que uma vez por semana, eu acho, aparecia um palestrante para falar da biografia de alguém cujo nome é conhecido por uma outra coisa, como é o caso de Parkinson, né? A gente sabe o que é, enfim, a doença e tal, o mal de Parkinson, mas aí a gente descobriu coisas que, olha, faz muitos anos, então ele colecionava alguma coisa que eu não lembro exatamente o que era, e era razoavelmente tranquilo o assunto, né? Não era vocabulário técnico, mas eu sei que essa minha colega começou, né, a vez dela, então eu fiquei lá esperando meus 20 minutos, e a hora que ela passou pra mim, eu falei, acho que 3 frases, e aí eu olhei pra ela e fiz assim... E aí ela pegou de volta... Sério? E falou, tipo, calma, respira. E aí ela fez... Aí eu, tipo, dei aqueles 3 respiros e falei, tipo... Aí eu escrevi no computador, né? Porque, pra quem não sabe, também a gente sempre leva o nosso notebook na cabine, deixa ali um Word aberto e a gente às vezes manda recado um pro outro. Então eu escrevi no Word ali, tipo, tô pronta, de volta. Aí ela, na hora certa, me passou... Aí, tipo, quando depois que saiu a primeira frase, tava, tá bom, ok, eu consigo, vai dar. Que maravilha. Já aconteceu isso comigo também, de hesitar no começo, quando era também início de carreira, e a colega tomou o microfone, não foi que eu pedi, né? Tava tão ruim assim, eu tava meio hesitante, ela tomou o microfone, me olhou feio assim, e aí fiz a mesma coisa, dei uma respirada, pensei, falei, velho, tô aqui, eu tô preparado, entendeu? Não me chamaram aqui porque eu sou bonitinho, eu tenho olho azul. Entendeu? Então eu acho que eu consigo fazer. Depois desse susto inicial, pedi a mesma coisa. Pedi o microfone de volta e foi também. Pode acontecer. Então, se acontecer com quem está começando, não é para se desesperar. Não, exato. É até natural. Sim. Eu sempre faço a pergunta aqui, Luísa. Quero que você trace um paralelo da Luísa naquele primeiro dia para a Luísa que fez o último trabalho ontem, anteontem, sei lá. Claro que o nervosismo, confiança, tudo está diferente. Mas no teu estilo de traduzir, o que você nota de mais marcante, assim, a mudança do teu jeito de traduzir? Nossa, é muita coisa mesmo, essa é uma diferença imensa. Vamos lá, temos tempo, vai lá. Eu acho que, principalmente, a ideia de que a gente não é tradutor falado, a gente é intérprete. Então, E assim, estou falando muito de verdade, não é só porque você me convidou para participar aqui. Mas eu vi uma palestra sua na Abratz de 2017, que para mim foi um divisor de águas, eu já te falei isso algumas vezes. Já falou, eu fico todo encabulado quando você fala, mas é gostoso. Vai lá, conta a história. Que é justamente isso, essa liberdade de você realmente ser intérprete, ouvir o que veio, né? Entender qual é aquela mensagem e qual é o melhor jeito de dizer isso na outra língua. E um exemplo que você deu que eu amo, que é o cara falou, it depends on the weather. E baseado no contexto e nas pessoas, você tomou a decisão de falar, tem que combinar com São Pedro. E é mais ou menos isso. Estou sendo fiel ao original? Estou. Sim. Estou. Exato. Eu acho que essa é a mágica da interpretação. É realmente você saber entender quem é aquela pessoa que está falando. E se aquela pessoa que está falando fosse brasileira, como que ela falaria? Ou se ela é brasileira, se ela fosse de fato, né, de Toronto, quais as palavras que ela utilizaria? Então eu brinco com os meus alunos às vezes que eu espero que você não seja muito fã do Tom Cruise, e se alguém é muito fã do Tom Cruise, me desculpe, eu não tenho nada contra ele, mas é que eu digo assim,
Tem atores como a Kate Winslet, por exemplo, que eu começo a ver um filme com ela, em um segundo, pra mim ela é a Rose, ela é Lady Marianne. Aí tem filmes que eu assisto que falam, olha o Tom Cruise vestido de samurai. Então a interpretação é pra gente ser a Rose. Não é pra gente estar vestido de samurai. É verdade, é uma recriação controlada, digamos assim. Exato. O orador está soprando para você dicas e você vai contar a história dele, evidente, mas do seu jeito, com as palavras que você achar que convém, que se encaixam melhor ali para aquela situação. É isso, você vai ser a voz daquela pessoa em outra língua, você não vai ser o tradutor daquelas palavras. Exato. Mas essa confiança vem com o tempo, né? Essa autonomia, digamos assim, não vem de fábrica. Não vem. E vem com o tempo e com o ensaio. Porque é isso, a gente ter práticas controladas também. Como a gente faz em cursos às vezes, né? Eu vou dar esse discurso. Quanto mais você mudar as palavras e não a mensagem, melhor. E não é que a gente precisa fazer isso o tempo todo. Mas se a gente faz essa prática, ela vem com muito mais facilidade. E ter o recurso, né? Ter ali a estratégia, a ferramenta à disposição e você vai lançar a mão dela a hora que achar mais conveniente. Perfeito. Que conselho você daria para quem está nessa fase? Você tem muito aluno que devem estar nos assistindo. Por favor. Ela está de olho. O que você diria para eles que estão aí nessa ansiedade, acho que pode chamar assim, de chegar ao mercado, de buscar a primeira oportunidade? Que recado você daria para eles? Eu acho que tem coisas que a gente pode fazer em frentes diferentes, né? A primeira é se a gente puder nunca perder o MOOC. Então, às vezes demora entre a gente se formar e conseguir o primeiro evento. Pratique em casa. Faz curso se você puder. Nem sempre vai ser possível, mas se não, lembra de vídeos que a gente usou em aula. Eu sempre passo o link para quem me pede. Vai exercitando, porque é tudo MOOC, a gente sabe, né? Quando a gente vai na academia, a gente vê o MOOC ali. Mas isso também funciona para exercícios cognitivos. Então, eu acho que isso. Depois, faça parte da comunidade. A gente tem que se lembrar que nós não somos sozinhos. A gente, né? Num tradutor que está ali com o seu computador, um intérprete que pode, às vezes, estar só no computador com o cabino, né? O parceiro, num back channel ou na cabine com só mais uma pessoa, lembra que tem comunidade, que tem curso, que tem congresso, que tem associação, que ajudam a gente a achar oportunidades, a descobrir outra prática, a saber como prospectar um cliente. Tudo isso é importante. E calma. Paciência, né? Não é uma profissão que você se forma, de repente faz uma entrevista de emprego, é contratado e sai trabalhando na sequência. A nossa profissão, o começo é mais espinhoso, às vezes. Sim. Não espinhoso, mas mais lento. Né? Não é uma coisa automática. É verdade, é verdade. Que legal. Que tipo de assunto é mais recorrente assim na tua prática, Luísa? Medicina, eu faço bastante medicina e muito corporativo. Treinamento, lançamento de livro, as 7 estratégias da venda, teoria do 8 dos clientes fantásticos. Corporate. Exato. E agricultura, tenho feito bastante também. Que legal. Dá um leque bastante amplo, né? E medicina, para quem não sabe também, é o terror da maioria dos intérpretes, né? Eu passo longe dos eventos médicos. E como é que você começou? Muita tradução escrita. Começou pela escrita. Isso. Quando eu comecei a trabalhar com interpretação e tradução, eu tinha uma colega que atendia um periódico de cardiologia e que mandava muito trabalho. Então, eu acostumei aos poucos com aquele vocabulário e a tradução escrita ajuda também a gente. Demais, né? Demais. Foi, então, a tua porta de entrada para os eventos médicos. Mas ainda é o tipo de assunto que causa mais ansiedade, assim ou não? Jurídico eu não faço, então não causa ansiedade por isso. Você nega, você recusa. Causa um pouco porque muitas vezes esses eventos incluem muito pouco tempo para muito médico falar sobre muita coisa. Então várias áreas, várias especialidades, né, deduzo. E às vezes, assim, 20 minutos para apresentar 4 estudos. Então
Isso é comum em qualquer congresso científico. Sim, sim. Não importa a área. É. Mas a medicina, você sai de um evento de uma especialidade, semana seguinte é outra especialidade, com um universo praticamente totalmente diferente. Totalmente, né? Não é fácil, não é fácil. Tem que estudar pra caramba, resumindo. E qual que você mais gosta? O que eu mais gosto é mais o palestrante do que o assunto. Fala devagar, Zé, pelo amor de Deus. Não é nem isso, é o cara que tá empolgado, que é informal, ele para mim ele pode estar falando de qualquer coisa, eu tô com ele. Eu gosto. Então o cara tá, sei lá, eu fiz um evento de jornalismo recentemente e lógico, eu dou sorte que são duas pessoas falando sobre coisas que eu concordo, assim, veementemente. Ok. E aí o cara tá empolgado, ele tá falando de notícias que eu acabei de ler, que eu também acho, assim. Você vai junto. Eu vou junto, eu adoro. Então alguém que ama o que faz e que fala desse jeito, e aí pode ser qualquer coisa, eu produzo esse parafuso é o melhor do mundo. Aí eu tô junto, que parafuso maravilhoso. Mas essa é uma característica interessante nossa, é verdade. Já me vi em situações parecidas. E voltando a falar de novo desse meu primo, afilhado, /primo, /terapeuta, certo. Que é o Kemil, um beijão aí, Kemil. No dia ele estava me ouvindo traduzir no rádio, né? Faço alguns trabalhos para televisão e a rede de televisão transmite também no rádio. Uhum. Eu estava traduzindo Trump no pronunciamento. Aí ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Tá animadinho aí, hein? Porque é isso. Pô, eu aceitei fazer o trabalho. Tô lá representando as ideias, o conceito, o berimbau que o cara estiver vendendo lá, você tá vendendo junto. Uhum. Então aceitou, velho. Veste a camisa e vai pro pau. É isso. Eu tava assim, traduzindo com a mesma veemência que ele fala e causou essa reação nas pessoas, né? Eu sei, minha mãe me ligou. Sério? Pra falar, eu tava ouvindo rádio e de repente apareceu o Ulisses. Como ele é maravilhoso. É verdade. Que legal, que barato. É muito bom isso. Mas é isso, né? Interpretar é um pouquinho dessa coisa de atuação que a gente estava falando, né? Você meio que veste a camisa mesmo. É muito legal. O que você faz, assim, Luísa, no teu dia a dia para se manter informada, aí não só com inglês, mas também com o noticiário, com as coisas que estão acontecendo, para não tomar rasteira na cabine? Eu leio jornal, assim, rápido, ainda não tenho tempo de fazer aquele jornal com café tradicional, mas eu leio sempre inglês e português. Então, leio a Folha de São Paulo, né, online mesmo, e ou o New York Times ou o Guardian. Olha só. Fica a dica aí para quem está estudando inglês também, tá? É uma maneira importante de você se manter atualizado. E o inglês vem junto, né? Sim. Fica a dica aí. Fica a dica até para quem não é intérprete, claro. Qual o trabalho mais difícil que você já fez na vida? Aquele que você queria sair correndo antes de terminar? Foi um de medicina, que o palestrante ele era muito tímido. Por isso que às vezes eu falo que o palestrante é que faz a diferença. Ele era extremamente tímido. Falava e irlandês. Sotaque irlandês é bem particular, bem difícil. E ele não queria estar ali. Então, assim, é um caso que acontece muito, porque a gente trabalha com cientistas que às vezes tem muito para dizer, porque os caras sabem muito, mas eles não querem estar no palco, eles estão morrendo de vergonha. E assim, e foi desses casos de eu tenho 40 minutos aqui e eu vou dar todas as informações que eu consegui juntar desde que eu me formei na faculdade. E além disso, ele estava com o microfone lapela e alguém esqueceu o microfone e um gooseneck aberto na sala. Canto, Então, além do sotaque, da velocidade, tinha um eco. Meu Deus. Eu e minha colega, a gente começou a trocar a cada 10 minutos. Porque... Pelo grau de dificuldade. Exato. A gente enfrenta isso toda hora, né? O cara é especialista em qualquer coisa, em XPTO, tratamento de esgoto, seja lá o que for. Mas não é comunicador. Tá ali, assim, ou obrigado, sabe? Querendo morrer, né? E a gente morre junto um pouquinho. Qual o trabalho mais diferentão, assim, que você já fez? Coisa fora da caixinha? Fora da caixinha foi um leilão de vinhos. Olha só. Foi
foi muito louco, porque chega uma hora que números já não significam nada pra você. Porque é 17 meses é 23, 17 na vez é 23, 18 agora é 42, 18, 42, 20, 55, 20 na mesa 55. E assim foram 2 horas. Eu com a colega, mas... Traduza aqui para o ser ignorante. 20 o quê? 20 mil reais, é. Ali o recorde daquela noite, se eu não me engano, foi 171 mil reais a garrafa. A garrafa. Não é um container. Não é. nem a vinícola. Que maravilha, que sensacional. A gente às vezes se vê em situações, né, que você jamais estaria ali. Eu já fiz tradução em aterro sanitário, né? Em granja de suínos. E também em palácios, né? Como a gente às vezes faz, hotéis luxuosíssimos. É isso. Vida de intérprete é... Mais perto que eu cheguei de chorar num trabalho foi quando estava assim, 41 graus, porque era no centro-oeste do Brasil, naquelas ondas de calor. E foi a hora que o gringo falou assim, eu queria inspecionar a caldeira. Faço questão. Não sei. Freezer não interessa. Não é? Agora, Luísa, o momento assim que a gente gosta aqui no Cabine 2 é falar de saia justa, falar de coisa assim que deu um pouco errado. Você tem alguma história boa para contar? Tua avó eu sei que deve ter um monte de história. Monte, e você já deve ter ouvido várias delas. Tem. Pode contar dela também, a gente não acha ruim, não. Eu não vou contar, que eu tenho que fazer meu lobby. Tá, vamos fazer o lobby já. Depois. Mas o meu mico principal, eu acho, é o que vem muito fácil, porque eu teve um trabalho que era de medicina, inclusive, que eu sabia de antemão que eu ia trabalhar com uma pessoa muito experiente. Uma pessoa, assim, né, que já é de renome, que já é intérprete há 30 anos, sei lá. Tá. E às vezes a gente tem essa... né? Dá um pouquinho de ansiedade mesmo. Tem que fazer bonito, tem que fazer direitinho. Então, nossa, estudei muito. Fiz um glossário de páginas e tal. Cheguei lá muito mais cedo do que era para chegar. Montei ali minha cabine, deixei a água dela aqui do lado. Tava tudo bem. E ela falou assim, você não quer começar? Falei, tudo bem, isso não, pra mim não é um problema. Tava nervosa, falei, vou começar, que aí eu já tiro da frente. 9 da manhã, o palestrante começou. Bom dia, aí eu, good evening. Já saiu pisando Ela no olhou tomate? Assim. Já? Caraca. Conseguiu se recuperar depois? Eu segui o baile, né? Mas falei, ai, mano. E a pessoa é super legal. Depois, até no intervalo, eu falei, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Ela falou, tá, foi engraçado, é só. Só engraçado, Vira a página e sigamos em frente. As coisas que eu acho que acontecem muito com a gente é quando a gente faz auditoria e a gente precisa mediar questões culturais entre o auditado e o auditor. Que você vê que o auditor faz aquela pergunta, a informação é essa? E o cara não, ele só quer saber sim ou não. E o brasileiro começa. Veja bem. Então teve um que foi assim, que o cara já estava um pouco irritado, ele falou, isso tá na planilha? E a pessoa respondeu assim, sabe o Daniel de compras? É verdade, a gente tem que intervir muitas vezes. O que você fez? Aí assim, eu comecei a interpretar, eu vi a cara do auditor, e aí acontece uma coisa que é muito chata, que o auditor fala assim, olha, eu não sei se o problema é a tradução. Joga a batata quente no nosso colo, né? Aí eu falei assim, bom, com licença, eu acho que você precisa falar para ele sim ou não, mesmo que vá haver uma explicação depois. Porque a gente quer falar, você está prestes a apanhar, mas eu não posso dizer isso. Quando aparece alguma coisa muito... as nossas jabuticabas, né? 13º, cesta básica, sei lá, qualquer coisa dessa natureza, não pode assim simplesmente ser traduzido por um equivalente, alguma expressão parecida, sem um contexto. Às vezes é preciso intervir. Eu já fiz isso também. Já presenciei consultor assim, irritadíssimo, né? Irritadíssimo. Eles só queriam sim ou não. Exato. Acontece. Quero um mico agora mais pesado, assim, um tropeço, alguma coisa. Putz. Pode contar uma história do livro da sua avó, que a gente aproveita, já emenda e fala dele. Muito bem.
Acho que pode ser considerado um mico, assim, porque no começo da interpretação no mundo, eu diria, né? Assim, Nuremberg, para quem foi na exposição ou quem ainda vai em Belo Horizonte, pode até ver que não existia cabine, né? Do jeito que a gente entende que ela é hoje. E quando minha avó começou a fazer interpretações, também ela não existia. Então, ela diz que teve eventos que ela ficava numa mesa no meio do salão e, junto com o palestrante, ela ouvia mais água na mesa 6. O que acontece em reunião de conselho hoje em dia. Exato, né, exato. E ela, então, ficou sabendo, por meio de uma notícia, de uma cabine, acho que da Suíça. Agora, eu não sei se eu tô falando verdade, mas eu acho que foi isso. E ela falou, e era muito interessante, porque eu vi as paredinhas aqui, o vidrinho na frente, né, para poder enxergar o palestrante, alguma foto, alguma coisa, né. E então ela conversou com o marceneiro do consulado americano na época, que é onde ela trabalhava. E explicou ali, falou, então faça um negócio desse, um lugarzinho para eu pôr meu papel, meu dicionário. E que ele fez. Sério? Do tamanho da cadeira. Então, cada paredinha ficava encostada no assento. E ela falou que lá ficava igual um tiranossauro, porque o braço dela pra dentro. não cabia. Meu Deus. Tua avó, então, que concebeu a primeira cabine no Brasil. Eu não sabia disso. Do Brasil, pois é. E que Olha aí só. ela estava ali num evento e o palestrante estava falando de algum desastre natural, de alguma questão de safra. E que ele falou que o rio Nilo overflowed. Uhum. E ela falou, e a palavra transbordou não me vinha. Então eu comecei a fazer assim, o rio Nilo, e eu comecei a fazer assim. Batendo. E aí no que eu vi, caiu uma parede da cabine para cada lado. E o teto na cabeça dela. O teto na cabeça, e eu caí da cadeira. E fez aquele barulho no local, e todo mundo virou assim. E aí ela olhou e fez, transbordou! Ai, caramba. Luísa, chegou a hora de falar do livro que você trouxe para mostrar para a gente. É um livro muito importante. Por favor. Bem, esse é o livro que eu escrevi a biografia da Ângela Levin, então minha avó. Foi um livro que acabou surgindo porque, né, como você falou, tem milhares de histórias para serem contadas. E até conversando com minhas tias, enfim, com meus pais, era isso, né? Alguém precisa registrar tudo isso. Então eu falei, bom, que seja eu então. Que ótimo. Eu topo. Que ótimo. Eu lembro que eu peguei o livro e li assim, acho que, sei lá, 4 horas. Passou assim rapidinho. Que bom. Contando também com a apresentação. Que honra. Que honra. Escrevi a apresentação do livro. Exatamente. E eu lembro que fiquei assim muito emocionado na hora de escrever. Fiquei assim alguns dias, sabe? O que eu vou falar? O que eu vou escrever? O que eu vou escrever? E eu te contei isso, né? Que eu acordei um dia com uma ideia e fui direto para o computador, já escrevi. E depois fiquei satisfeito com o resultado do texto. E o livro é uma delícia. O livro é uma delícia. Foi ótimo, para mim foi fácil, né? Eu sentei com ela uma vez e falei, vó, o que você acha que a gente podia escrever? E comecei a gravar. Uhum. Ela falou 50 minutos antes de respirar a primeira vez. Olha só, olha só. Então aí ela conta, né, como ela aprendeu inglês, que é um caso absolutamente fascinante. Como foi a primeira vez dela na interpretação simultânea, que ela nem sabia que ia ser uma interpretação simultânea. Conta um pouquinho. Dá um spoilerzinho para as pessoas se interessarem, claro. Ela e a irmã mais velha dela aprenderam inglês por conta. Porque o pai dela, que falava inglês, que trabalhava para o consulado, falava, vocês se dediquem à escola primeiro, depois a gente vai ver o inglês. Uhum. E elas fizeram uma aposta com o cônsul dos Estados Unidos na época. E deu certo, deu super certo, elas ganharam a aposta. E a partir disso, além dela ter dado aula e tudo, ela começou a trabalhar para o consulado, fazendo... consecutiva, na verdade, né? Às vezes acompanhando alguma pessoa que vinha. E uma vez o consulado falou, olha, o próximo evento que a gente precisa de você é no Automóvel Clube de São Paulo. Esteja lá, X dia, X hora, ela e a irmã.
E chegaram lá e ela, quando chegou, falou que tinha um técnico que falou para ela assim, bom, vamos testar o equipamento? E ela falou, que equipamento? E o cara falou assim, mas vocês não são as intérpretes? E ela falou, ainda não, mas a gente aprende rápido. Bem ao estilo dela. É, exatamente. Luísa, eu queria saber qual foi o evento mais legal que você já fez. Legal no sentido de um assunto bacana, uma pessoa que você traduziu que você gosta, admira, ou até pelo seu desempenho, que você chegou em casa e ficou assim, se sentiu realizada. O que mais foi muito legal de ir foi que eu traduzi o Bruce Dickinson do Iron Maiden, eu como grande fã de metal. Foi incrível. E foi um evento de aviação, na verdade, porque ele, como pessoa fantástica que ele é piloto, ele é esgrimista. Além de tudo é piloto, Exato. E eu sabia, né, que era um evento de aviação, e a hora que eu vi que ele era o keynote speaker, eu falei, meu Deus... Como controlar a emoção? Perguntas legítimas. Como você fez? E eu já sabia muito sobre ele. E era uma sala pequena, porque não era um evento para fãs, assim. Tinha 3 pessoas ali com camisetas do Iron Maiden. Muita gente ali nem sabia muito bem quem ele era. Então eu cheguei, tava ali na cabine, arrumando as coisas, e ele entrou com um cara, assim, chegou na mesa de som ali. Pertinho. E aí eu falei, meu Deus, é o Bruce Dickinson. Então, aí eu fui lá, porque eu não tinha recebido o material dele e tudo, e lá fui eu, né? Perguntar para o palestrante, claro, a gente faz né? sem interesse nenhum, né? Nenhum. Aí ele falou assim, olha, eu não tenho nada específico, né? Eu vou contar histórias da minha vida. Eu falei, tá ótimo. Essa parte eu já sei. Já sei. E foi incrível, porque ele é incrível. Então, mesmo a maioria daquelas pessoas não sabendo quem eram, assim, o povo tava... embasbacado, né? Tipo, ninguém nem piscava, porque ele vai contando dele ser piloto num país do leste africano. Depois ele conta sobre ele vencer batalhas árduas contra câncer da garganta. E mesmo tendo câncer de garganta, ele vai lá e é vocalista do Iron Maiden. E canta muito, e é esgrimista olímpico, e tem uma fábrica de cervejas. E assim, e ninguém pisca. E foi incrível, assim, uma... oportunidade única. É legal. São raras as ocasiões que a gente pode traduzir ídolos, né? Pessoas que a gente admira. Não, pessoas que a gente admira até é mais frequente, mas... Sim. Enfim, acho que a maior dificuldade aí é controlar a emoção mesmo, controlar o fã, né? Que existe dentro de nós. Legal. Luiz, eu sempre peço para os convidados aqui descreverem o dia ideal do intérprete. Que evento que é... Quem é o orador, qual é o assunto, que hora começa, o que tem no coffee break, fica à vontade. O evento ideal para a Luísa Levi. O evento ideal, para mim, é presencial, porque eu gosto mais de trabalhar presencialmente. Olha só, o que você tem contra pijama? Não, o pijama é a parte que eu gosto da RSI, mas eu gosto de ir de casa, eu gosto de ver as pessoas, de estar ali imersa na coisa. O evento ideal seria eu traduzir o Trevor Noah. Aí, assim, se eu sobreviver e conhecer o Trevor Noah, é porque eu não morro com mais nada. Que seria um desafio, né? Porque ele é inteligente, ele é rápido, ele é engraçado, sem dúvida. Exato. Mas seria, eu acho que um evento disso, de pessoas que acreditam muito no que fazem. Então, um evento muito bom que eu fiz recentemente foi esse, que era um evento sobre jornalismo, e eram jornalistas fantásticos do mundo todo que descobriam coisas, que iam atrás de investigações, que faziam uma diferença muito boa na vida das pessoas, sendo entrevistadas por pares que também eram essas pessoas. Então, esse é um evento muito bom, que a gente vai ouvindo e traduzindo e falando, meu Deus, olha o que essa pessoa fez, olha que incrível. E aí, como eu fico nessa paixão junto com eles, aí eu acabo me dando bem, porque é o meu que eu gosto de fazer. Mergulha mesmo, né? Luísa, no episódio com a Cecília Matos, clica aqui para assistir depois, ficou bem legal também, a gente inaugurou uma sessão aqui, como lidar com palavrões. E eu quero acrescentar palavrões e outras situações assim pouco comuns. Você faz tradução de eventos médicos e eu deduzo que haja relatos, muitas vezes emocionantes,
de pessoas enfermas, enfim. Como é que você lida com essas fortes emoções? Tanto palavrão quanto emoções assim mais tristes. O palavrão, eu tento entender se aquilo é parte fundamental ou daquela personalidade ou daquele conteúdo. Como eu uso bastante palavrão no meu dia a dia... Sai naturalmente. Sai naturalmente. Então eu não tenho problema, não tenho timidez na hora. Eu falei, o cara falou, eu acho que ele precisa dar esse recado, ele quer dar esse recado, então eu vou dar junto com ele. Avaliando o contexto, como você disse. É isso. Às vezes você vê que é alguém que fala palavrão por falar. Mas o que eu acho do palavrão é muito importante que você tenha um comando muito bom da língua para qual você está traduzindo. Porque às vezes a gente pode se confundir com o registro de algum palavrão, com a intensidade. O tom. A intensidade. Então, na hora de você falar um palavrão, caso você esteja indo para uma língua B, cuidado com isso. Para você não tirar e nem pôr intensidade, que é importante. E para esclarecer bem isso, eu vou falar aqui o que eu falei uma vez numa palestra, né? Perguntaram isso para mim, eu falei, não tem problema nenhum de falar palavrão. O duro é acertar a cor, né? O tom da cor que você vai carregar no teu quadro. Aí eu falei assim, traduzir cu é fácil, o duro é traduzir fiofó. É isso. Como é que é o equivalente em inglês a um termo que é chulo, tá? Mas não é uma coisa assim tão, né? Ofensiva, espero eu. E porque você tem que ter esse vocabulário amplo para poder entregar do outro lado o pacote que você recebeu aqui, né? Exato. E às vezes saber da origem, né? Se você está traduzindo alguém do Reino Unido que vai falar a palavra com C, depois vocês pesquisam. É uma coisa. É alguém da América do Norte falando essa palavra com C, é outra coisa. Sem dúvida. Então a gente precisa ter essa consciência. Eu acho que essa é a parte do palavrão. Se eu acho que o palestrante está de propósito sendo ofensivo, eu acho que eu tenho que ser também. Porque as pessoas ali têm que poder se defender se elas quiserem. Claro. Ótima resposta. E emoção, assim, choro, essas coisas já aconteceu, não? Foram 2 vezes que foi difícil. Uma, na verdade, era uma jornalista da Nigéria falando sobre um escândalo todo que teve ali. Era Sex for Grades, e ela dirigiu esse documentário baseado numa coisa que ela viveu e que depois ela foi investigar o que mais tinha ali, e foi difícil de ser a voz dela naquele momento. Por outro lado, ela estava numa emoção que eu não achei que era problemático sair de mim também, porque era isso, né? O contexto propiciava, né, essa reação. Não é que eu estava reagindo a uma coisa que o palestrante não estava, né, esboçando nenhuma emoção. Justo. E recentemente que é um evento sobre medicina, falando sobre distrofia muscular, super complicado, em crianças, enfim. E eu estava preparada até ali, mas depois, quando veio relatos dos médicos falando das pessoas que, além disso tudo, ainda moram em lugares mais remotos e precisam pegar o barco e... Não tem acesso. Aí é umas horas que é difícil, precisa segurar um pouco aqui eu tenho mais controle do riso, eu acho. Situações inusitadas, engraçadas, eu acho que eu consigo controlar. Mas é legal isso que você falou, que eu tô pensando aqui. Se o cara você tá traduzindo um show de stand-up, que a gente já fiz algumas vezes, né? Contrata um humorista para encerrar um evento. Certo. E a gente tá lá no evento e continua traduzindo humorista agora. Legal. Então, escapar uma risadinha nessa hora, eu acho que tá tudo certo também. Como escapar a voz embargada, numa situação oposta. Acho que é natural, o contexto propicia, né? Bem legal isso. Bem legal. Luísa, mudando um pouco de assunto agora, vamos falar de coisa tão legal quanto simultânea. O quê? Que é música. Sim. A senhora é cantora, é baixista. Como que a música chegou na sua vida? Também foi herança da vovó? A vovó canta, Eu sei. Inclusive aqui no livro tem o link para assisti-la cantando no Jô Soares, programa do Jô Soares. Olha só, é verdade. Ela cantou lá.
Cantou. Meu pai também tocava baixo e violão em bandas brasileiras nos Estados Unidos, então... Então, o DNA tá tudo recheado de notas musicais. Mas baixista eu nem diria que eu sou. Eu fui baixista ali nos meus 18, 19 anos. Eu tinha uma banda de Metallica e Pantera cover. E a gente tocava no Blackjack Rock Bar, da Adolfo Pinheiro, 1671, se não me falha a memória. Que legal, que legal. E depois comecei a fazer aula de canto e aí eu canto no banho, canto no carro. Cantei em barzinho com um amigo, mas esse foi o mais profissional que a gente chegou. Vamos tocar no barzinho, mas a gente nunca tinha o equipamento que precisava. Sempre tinha que ir atrás de um cabo, um amplificador. E hoje você estuda, canta, toca em alguma banda? O que você faz hoje? Não, mas eu peguei um violão, que eu falei, eu preciso voltar, né? Eu sei aqueles acordes maiores, desde que não tem uma pestana. Eu sei fazer. Legal. Mais uma coisa que a gente tem em comum, então, né, Luísa? Eu também gosto de música desde moleque. Toco bateria desde a adolescência, né? E você, para confirmar a tese que eu venho batendo aqui em todos os episódios, intérprete é tudo camaleão, né? Vem com um arsenal assim, de conhecimento, de experiências, de interesses. Eu acho que é algo meio atípico, não sei. Essa característica de uma profissão. Eu penso assim, jornalista, geralmente assim, né? O cara de economia, o cara de esporte, o cara de cultura, enfim. Tem várias frentes. Mas eu não consigo pensar em muitas outras profissões em que você tem profissionais com essa diversificação de talentos, de interesses. E essa ficha caiu para mim uma vez que eu estava almoçando num evento grande, num hotel grande aqui de São Paulo, e todos os intérpretes estávamos na mesma mesa. E eu estava ali esperando, acho que chegar a conta, não sei, estava assim, e eu comecei a olhar para todos que estavam na mesa e pensar no que a pessoa tinha estudado além da interpretação. Olha, estudou filosofia, esse aqui estudou história, esse outro aqui estudou não sei o que. Você começa a ver e fala, nossa senhora, quanto conhecimento tem nessa mesa se você juntar todo mundo. É verdade. Isso é bacana da nossa profissão, né? E dá pra gente muita bagagem. Eu, quando me formei, tinha muito medo de eventos com termos financeiros muito fortes. Assim, eu até brincava com o Renato Geraldo, nosso colega, que apareceu um texto com a palavra alíquota, eu vou mandar para ele. Você já desiste logo de cara, né? Palavras que me aterrorizam. Alíquota e roldana móvel, eu sempre falo, por causa das provas na escola de física. A gente tem os nossos calcanhares de Aquiles, né? Todos temos. Aí eu falei, bom, mas eu não vou poder ficar com medo disso, porque tem muito trabalho e pode aparecer em qualquer momento, enfim. E quando eu mudei para o Canadá a segunda vez, né, que foi agora de 2019 a 23, eu tinha um cargo corporativo. Então, eu lidei com o orçamento da empresa, com enfim. E depois disso, não tenho medo nenhum, porque eu já sei, eu já vi, eu já fiz a planilha, eu já fiz o orçamento do ano, ou a justificativa do ano passado. E eu acho que isso, dessa diversidade dos intérpretes, né, que você mencionou, dá isso. Pode trazer que a gente manda, porque alguém já fez, já viu. E o pouco interesse que você já traz de casa, é intensificado pela exposição que você tem a eventos daqueles assuntos ou assuntos semelhantes. É isso. Então, o que você já tinha ali uma sementinha, floresce e desponta. Em alguns casos, quando você começa a ter um volume maior, aquilo vira uma árvore frondosa, maravilhosa, né? Sim. Eu me vejo assim com aviação, por exemplo. Sempre gostei, mas depois você faz um evento, faz 2, faz 3, você estuda, você se interessa ainda mais. Cada vez que aparece um documentário no Discovery sobre aviação, você para assistir, né? Sim. E é isso mesmo. Bem legal, muito legal. Essa é a minha vida com containers. Eu fiz vários eventos sobre pirataria e containers e navios e enfim. E era um curso muito interessante sobre como você detectar a pirataria baseado no Bill of Lading, que é o conhecimento de embarque. Então, ele mostrava o conhecimento de embarque e os participantes tinham que olhar e falar assim, o peso está esquisito baseado no que diz que tem ali. Ou, poxa, o transbordo foi feito em Singapura, mas o navio saiu, sei lá, da Holanda
passando. Então, e aí agora eu fico fascinada, eu fico vendo navios ali, eu falo, onde passou? O que tem dentro desse container? Eu lembro que eu fiz uma vez também uma coisa de energia. Aí eu passei a andar pela rua assim e ver o tipo de poste. Esse é um poste e tal, não sei o que, aquele outro poste assim. Besta, né? A gente é besta. Mas é mó legal, é tipo, super mãe, legal. olha eu! Uma curiosidade meio assim infantil, juvenil, né? Igual aquela criancinha que sabe tudo de dinossauro, sabe? Sim, A gente é um pouco isso, né? A gente é um pouco uma criança com uma curiosidade sem limite. Sim. Você se associou à PIC agora em 2024. Isso. E eu quero saber por quê. Por que eu me associei? Para mim, era um caminho natural, tanto quanto fazer o curso da Lumine, né? Eu tive essa sorte, digamos, de por quê, né? Como eu falei no começo, porque minha avó foi professora de muita gente e ela foi generosa do jeito que ela sempre é, eu recebi isso de volta. Então, eu conhecia pessoas, porque teve aquele momento, tipo, gente, é a neta da Ângela. Vocês conhecem a neta da Ângela? Essa aqui é a neta da Ângela. E às vezes eu queria falar, tipo, não precisa falar, né? Pode me chamar de Luísa, que eu atendo. Mas eu ia em congressos, etc., e às vezes as pessoas sabiam quem eu era. E, de novo, eu acredito de fato que o nosso mercado é generoso. Então, as pessoas sempre me receberam bem, sempre foram legais e tal. E essas pessoas quase todas eram da PIC. Então, para mim, era assim, o meu caminho é chegar lá alguma hora. Uhum. E eu fui contando os dias, assim, cada trabalho que eu fazia, eu punha na minha planilha. Dia 1, dia 2, dia 3, até eu chegar nos dias necessários para eu pedir ali minha candidatura. E assim que chegou, eu fiz. Maravilha. E quais são as vantagens para quem, por exemplo, está chegando no mercado, ainda não é associado? Por que você recomendaria a associação para quem ainda não é membro? São coisas diferentes. Eu acho legal que a PIC agora, na verdade não é agora, sempre teve cursos que foram promovidos de áreas diferentes. Então, uso de inteligência artificial para ajudar a gente na preparação, ou uma... Palestra com fono, né? Palestra com fono, exatamente. Palestra sobre saneamento básico, para a gente entender as coisas. Porque muitas vezes a gente imagina que o tradutor intérprete só precisa saber, né, que house fala casa e etc. Mas, na verdade, se a gente não souber o que é a casa e como funciona, a gente não vai tão bem. Então, às vezes é isso. Eu vou traduzir saneamento básico, vamos entender o que é, né, como funciona, quais são os componentes daquilo. Esses cursos são ótimos e ficam hospedados no site da associação. Você tem colegas né, com quem você pode contar para tudo. Então, nossa, meu cliente precisa de ajuda no Recife. Eu não sou do Recife, não conheço ninguém. Galera da PIC, quem me ajuda aqui? Quem que sabe disso? É isso, a comunidade que a gente não tem trabalhando nos cubículos, né, que as pessoas trabalham em corporativos, a gente tem ali. Ela é um lugar de sustentação. E às vezes até para lembrar de nomes, né? Eu já consultei aquela lista. Antigamente a gente consultava um livrinho bege, assim, cadernetinha, para às vezes lembrar. Às vezes você precisa convidar um colega para atender um cliente e aquelas pessoas com as quais você está acostumado a trabalhar estão ocupadas, não estão disponíveis. Aí você fala, quem que eu poderia chamar? Aí eu abri o livrinho, agora eu consulto o site, passo assim os nomes e falo, putz, a Luísa, como é que eu não lembrei da Luísa? Às vezes o nome da pessoa não te vem à cabeça na hora que você está ali pensando em quem convidar. Então, também para isso, acho importante estar ali. Eu acho. E é uma chancela, né? Exato. Porque eu acho que é isso. A gente mostra que, de fato, a gente tem essa profissão, que a gente tem essa seriedade, que a gente estuda para chegar lá, que a gente tem os dias de experiência, que realmente essa é a nossa profissão mesmo. Perfeito, perfeito. Agora a parte tão aguardada pelo pessoal de TI, o momento inteligência artificial do Cabine 2. Certo. É um assunto que a gente vem conversando aqui, causa preocupação em muita gente, e eu queria saber a sua opinião sobre inteligência artificial. Seremos substituídos ou não? Eu acho que não.
Mas eu vejo assim, a gente tem coisas que vão aparecendo. E é normal a gente assustar com as coisas novas que aparecem, né? Mas é importante a gente manter a calma e falar, vamos ver o que isso faz. Nossa, o chat GPT faz isso muito bem, transforma uma frase e tal. Que ótimo, porque tem muitas vezes que eu recebo um documento escrito que eu preciso traduzir, eu falo, o que será que essa pessoa quis dizer com isso? E eu leio 60 vezes a mesma frase e eu falo, chat GPT, o que você acha que isso aqui quer dizer? Aí ele me dá uma outra coisa que eu não tinha enxergado ali. E eu consigo fazer uma tradução melhor por causa disso. Eu vejo também muitos mercados nesse mesmo pânico que a gente tem. Então, fui num estúdio de tatuagem outro dia, eu vi eles conversando. Nossa, vocês viram máquina, né, de 3D, impressora 3D, que agora também pode fazer tatuagem, e agora, porque quer dizer que vai ser mais preciso, vai ser menos preciso, não sei o que lá, vai ler a pele da pessoa. Um colega advogado também que falou, nossa, mas tem gente usando para fazer parecer, cliente indo lá para perguntar a opinião jurídica, psicólogos. Então, eu acho que é normal as pessoas se preocuparem, mas se a gente começa a consumir demais a preocupação dos outros, a gente enlouquece. Boa. E Você usa então como aliado, eu por uso enquanto. 100%. Você não faz ele traduzir tudo quando você recebe o texto com antecedência também ou não? Depende do texto e depende de quanto tempo eu tenho. Se é algum discurso que é pequeno e eu tenho tempo, eu prefiro eu traduzir primeiro, porque aí eu vou ler, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou muito melhor. Mas às vezes acontece assim, chegar em cima da hora. Vai ser o presidente agora, tá aqui. Aí eu jogo lá, não vou usar 100%, porque ele pira assim, né, viagem na batatinha, a gente tem que saber, mas ele ajuda muito nessa hora. Essas emergências, né? Eu fiz hoje eu recebi também um negócio em cima do laço. E aí não dá tempo. Como é que você vai se preparar assim? Aí eu rodei lá, saí lendo o que ele traduziu. E aí eu já estou meio acostumado a fazer as adaptações que eu acho que devo fazer. Então aquelas traduções muito engessadas, muito diretas, que eu detesto, eu já troco à medida que eu vou lendo o que ele traduziu. Sim. Quando eu tenho 10 minutinhos a mais, eu faço isso à mão. Né? Ou então rodo um segundo prompt para ele aperfeiçoar aquele texto, deixar com mais cara de português, se for para português, é claro, ou com mais cara de inglês, no sentido inverso. Mas esse luxo chamado tempo nem sempre a gente tem, né? Sim, exato. Então eu acho que é isso, eu tento evitar entrar na matrix do pânico, porque são fatores, né? O mundo tem mais gente, tem mais profissional de tudo, também tem mais demanda de tudo, pode ser que piore, pode ser que melhore, eu não vou resolver um problema que eu não vi ainda. Então, sei. E na cabine você usa, não? Para fazer consulta, assim? Uso, sim. Principalmente quando, né, às vezes está na vez do colega e eu vejo que apareceu um slide, aí eu falo, nossa, não sei esse termo aqui, não sei se meu colega sabe, já uso ele ali, eu deixo ele preparado, né? Oi, chat, estou aqui no evento de geotecnia a partir de agora. Legal. Eu tenho shortcuts, né? Tenho atalhos, muitas vezes para pedir para ele colocar o IPA. IPA é o International Phonetic Alphabet, né? O Alfabeto Fonético Internacional. Quando eu tenho dúvida sobre a pronúncia de uma palavra, uma sigla, sei lá, o que for. Aí já ponho aquele atalho e aí eu quero só o IPA, velho. Não me explica o que é. Sim, é isso. Não quero. Eu quero só saber mesmo a pronúncia de alguma coisa que eu estou em dúvida ou que de fato eu não sei. E em geral também pro vocabulário. Eu dou aquela instrução de falar assim, só quero o equivalente na outra língua. Nessa altura do campeonato eu não vou ter tempo de ficar lendo explicações. Sim. Passou a fase de tentar entender o que é o conceito. Agora é só, né, jogar o equivalente na outra língua e já era. É isso. Luísa, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui do Cabine 2. Eu quero saber uma coisa antes da gente encerrar, se as pessoas podem adquirir o livro da sua avó, onde é mais fácil comprar o livro? Pode. Primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer imenso. O livro, sim, está disponível na Martins Fontes, tanto para compra presencial quanto no site deles. E até a última vez que eu vi tinha um exemplar na Amazon. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site da livraria, para as pessoas adquirirem, que é uma delícia. Eu falei, eu devorei o livro assim que eu cheguei em casa. Sensacional, eu recomendo.
É isso, esse foi mais um episódio do Cabine 2, o podcast aqui do Tecla SAP, que tem o oferecimento da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, e do programa Textos Mastigados com IA, um curso online aqui do Tecla SAP. A gente conta também com o apoio dos estúdios Vida Moderna. Links aqui na descrição, tá? Para o site da APIC, para o programa Textos Mastigados, para o livro da Angela Devi e também para os estúdios Vida Moderna. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau, valeu!